Bom dia. Iniciando a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, do dia 13 de maio de 2025, a qual a sessão é gravada e será disponibilizada posteriormente. Todos os juízes já confirmaram a presença do sistema de parte, vão iniciar a sessão. Temos 4 processos no dia de hoje. Vamos começar os trabalhos com os processos em que abre sustentação oral e o patrão está presente. Então, começando os trabalhos com o processo de Magazine Luiza S.A., recurso ordinário, minha relatoria. Na verdade, são 2 processos. É o AIN 50.51.252 e 50.51.253. Então, começando com o AIN 50.51.252. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Muito bem, recurso ordinário, acusação fiscal, acreditar-se indevidamente ICMS por ter procedido à correção monetária de créditos relativa a ressarcimento ICMS-ST. A adição primeira instância julgou procedente o AIN. Inconformado à sua primeira instância, o contribuinte interpôs recurso ordinário, apresentando sim seguintes alegações: nulidades da adição recorrida, natureza jurídica de indébito tributário da restituição, ressarcimento do ICMS-ST, possibilidade recorrente de utilizar créditos relativos a ressarcimento do ST com incidência de juros de mora e da correção monetária sobre indébito tributário, jurisprudência pacificada perante o Egrégio Superior Tribunal de Justiça e Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, existente trânsito de julgado de ação que reconhece o direito recorrente à correção monetária dos valores decorrentes da restituição de semestres de períodos anteriores, ilegalidade das agências fiscais, tema inicial da incidência de juros de mora sobre a multa aplicada, e necessidade de cancelamento ou ao menos redução das penalidades em face da proporcionalidade, razoabilidade, vedação com fisco e ausência de lesão ao erário público. Por fim, requer a nulidade integral da autoinflação, a improcedência das agências fiscais, a ilegalidade da agência dos juros de mora sobre a multa, cancelamento das penalidades por ausência de inflação à legislação ou, subsidiariamente, ao menos a sua redução. A douta interpretação fiscal manifestou-se pelo não provimento de custo ordinário. Há protesto por sustentação oral. Doutora Fernanda, fique à vontade para realizar. Muito obrigada. Bom dia, ilustríssimo senhor presidente, demais conselheiros julgadores e demais presentes na sessão. Bom, inicialmente eu gostaria de rememorar que o agente fiscal, ao descrever a suposta infração, ele entendeu que tais montantes apenas poderiam ser recuperados mediante o lançamento na escrita fiscal do seu valor nominal. Ou seja, na prática, isso significa que tais montantes não devem ser atualizados monetariamente. Em resposta, ao contrário do que afirmou o agente fiscal, a recorrente não admitiu essas situações constatadas, tendo apenas informado que as antecipações de ICMS-ST suportada por ela, em todas essas hipóteses mencionadas, têm natureza de pagamento indevido e a maior. Razão pela qual esse ressarcimento possui a natureza de repetição de indébito, atraindo, então, automaticamente a necessidade de correção monetária desses valores. Mas, independente da sua boa-fé e da sua disponibilidade, o agente fiscal lavrou o auto de infração que foi julgado procedente sem o devido enfrentamento dos pontos abordados pela recorrente, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser reformada. Dessa forma, a recorrente demonstrou, em primeiro lugar, as nulidades consistentes em: a primeira nulidade, cerceamento do direito à ampla defesa e do contraditório, tendo em vista que o lançamento ele foi desacompanhado do relatório circunstanciado, e sobre esse ponto é importante ressaltar que esse relatório ele é essencial para a descrição, para a compreensão e descrição da infração. Se ele não for apresentado, o auto de infração estaria deficiente, não sendo suficiente para dar suporte a essa exigência fiscal, conforme o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Já a segunda nulidade trata-se de equívoco na imputação da suposta infração, tendo em vista que a fiscalização ela indicou o dispositivo infringido que não guarda qualquer relação com o objeto da autuação. Na prática, o que propõe a fiscalização e manteve a decisão recorrida é que essa suposta infração
advinda de suposto aproveitamento indevido de crédito proveniente da atualização monetária do ressarcimento ST, é diversa e específica constante no artigo 269 e seguintes do regulamento do ICMS paulista. Mas não há na lei nem no decreto estadual qualquer dispositivo que vede expressamente a atualização monetária desses créditos. Com isso, verifica-se que a fiscalização e a decisão recorrida partiram de premissas equivocadas, baseando-se meramente em suposições e presunções. Desse modo, a indicação defeituosa ou insuficiente da infração cometida caracteriza vício material insanável e ausência de motivação, inibindo, então, o direito ilimitado da recorrente ao contraditório e ampla defesa, fazendo-se assim necessário o reconhecimento da nulidade do lançamento. Alternativamente, no mérito, caso não se entenda pela nulidade da autuação, a recorrente demonstrou que as exigências fiscais também são improcedentes, pois restou demonstrado que a fiscalização dá ao indébito do ICMS-ST o mesmo tratamento que daria aos créditos escriturais decorrentes da não cumulatividade, estes sim, em regra, sujeitos ao creditamento em valor nominal, ou seja, sem atualização monetária. Essa equivocada interpretação da fiscalização não deve prevalecer. No artigo 10, parágrafo 1º da Lei Complementar número 87 de 96, assegura que esses valores devem ser restituídos em razão da não realização do fato gerador presumido e que sejam devidamente atualizados pelos mesmos critérios aplicáveis ao tributo. Isso porque, em se tratando de um indébito tributário, é evidente que a sua repetição está sujeita à atualização, pelos mesmos índices que seriam exigidos pelo Estado em caso de inadimplência particular. Em síntese, ao contrário do entendimento da decisão recorrida, não se está tratando de creditamento a ser compensado na apuração do imposto, mas sim de uma antecipação do imposto, que se refere a uma relação jurídico-tributária que não ocorreu em razão da ausência do fato gerador ou ainda cujo fato gerador contemplou o aspecto quantitativo inferior ao presumido. Logo, o que se antecipa é apenas o ICMS indevido. Se alguma das hipóteses mencionadas não se concretizam, é incontestável que esse montante recolhido representa uma cobrança fiscal indevida, que deve ser restituída pelo fisco ao contribuinte substituído. Ainda, esse direito à atualização dos valores de ICMS-ST é reconhecido pela jurisprudência judicial. Ou seja, se o fisco paulista corrige monetariamente os seus créditos tributários, a recorrente, na situação de credora do fisco, também pode fazê-lo, como decorrência lógica do princípio da isonomia. Por fim, em outubro de 2016, a recorrente ajuizou a ação em face do Estado de São Paulo, transitada em julgado em novembro de 2023, que reconheceu que os créditos da recorrente, oriundos de restituição de ICMS-ST, devem ser devidamente atualizados. Ou seja, o direito subjetivo afrontado pela autuação é o mesmo daquele que foi objeto de reconhecimento em ação judicial transitada em julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ainda que não trate do mesmo período, o direito reconhecido é o mesmo. Por fim, a penalidade aplicada deverá ser necessariamente cancelada ou, ao menos, reduzida, seja pela nulidade do lançamento, seja pela integral improcedência dessas exigências fiscais, tendo em vista que representa exigência exorbitante, violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da vedação ao confisco e da capacidade contributiva. Nessa linha, é importante ressaltar que o STF sinalizou que não tolerará esse tipo de conduta da multa. Então, no julgamento, isso aconteceu no julgamento, vou dar exemplo de dois recursos extraordinários. O 7969 em 39, julgado em março de 2023, e o 882461, julgado em abril de 2023. Diante de todo exposto aqui, requer-se o conhecimento e a procedência do presente recurso para reformar integralmente a decisão recorrida. Sendo só para o momento, eu agradeço a atenção. Agradeço, doutora Fernanda, pela objetividade e vou passar o voto. Doutor, quer ser alegadas nulidades, não assiste razão recorrente. O relatório fiscal circunstanciado pode ser elaborado pelo fisco, no entanto, não é elemento obrigatório da autoinflação. Não consta a relação do artigo 34 da Lei 13457, de 2009, e nem do artigo 142 do CTN. O relato da inflação já é suficiente para o pleno conhecimento do fato ensejador da acusação fiscal,
sendo desnecessário um relatório fiscal circunstanciado. Portanto, não há razão para a pretendida nulidade. Ademais, o contribuinte bem se defendeu, o que demonstra sua plena compreensão da acusação fiscal, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Nesse sentido, observo decidir no processo da ET 13 4034 606/2013, relator Dr. César Eduardo Temer Zalaf, transcrito no meu voto. Start não ocorre alegada nulidade de autoflação. O dispositivo indicado como infringido, artigo 61, parágrafo 2º do regulamento, tem total relação com o objeto da autuação, uma vez que especificamente determina que o crédito deve ser escriturado por seu valor nominal, ou seja, sem a correção monetária levada a crédito pela recorrente. É fato incontroverso que a recorrente lançou crédito de ICMS em sua escrita fiscal, assim como é incontroverso que se refere à atualização monetária, como consta no seu livro de apuração de ICMS, folhas 28. Assim, em específico descumprimento referido do parágrafo 2º, artigo 61 do regulamento, ou seja, diversamente alegado, não se trata de capitulação efetuada de forma genérica. Diversamente alegado nos pendentes autos, não se está questionando o direito ao ressarcimento do imposto retido, previsto no artigo 269 do regulamento, mas sim que o crédito decorrente deve ser escriturado pelo seu valor nominal, ou seja, sem a pretendida atualização monetária, como expressamente reveda o referido parágrafo 2º, artigo 61 do regulamento. Também diversamente alegado, como exposto, a expressa previsão do regulamento para a revidação do creditamento realizado se fundamenta na Lei 6374, artigo 38, parágrafo 2º. Como exposto acima, o contribuinte bem se defendeu, que demonstra uma plena compreensão da acusação fiscal, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Como exposto, é fato incontroverso que a recorrente realizou o creditamento de imposto que foi utilizado para a compensação dos seus débitos. Só um momento. Desculpe. Como exposto, é fato incontroverso que a recorrente realizou o creditamento de imposto que foi utilizado para a compensação dos seus débitos, e o fisco reputou indevido, ou seja, a imputação não questiona o ressarcimento de imposto nem as alegadas pagamentos indevidos. A afirmativa que se trataria de repetição de débito é entendimento exclusivo da recorrente para a sua defesa, ou seja, não é premissa para o lançamento realizado pelo fisco, assim trata-se de matéria de mérito, não de preliminar de nulidade da infração. O STJ, na grade regimental do recurso especial 101586, relator ministro João Otávio Noronha, expôs. As preliminares de contestação que se confundem com o mérito da demanda devem ser coerentes e examinadas. Assim, a matéria ser apreciada no mérito, não constituindo, portanto, em vício formal ou material da autoinfração. Destaque no orgulho alegar nulidade da autoinfração. A recorrente aduz que a natureza jurídica de ressarcimento do imposto retido por substituição tributária seja de repetição de indébito. Nossa legislação recorrente, uma vez que, no momento do recolhimento do imposto, além de ser devido, não era maior que o devido, pois foi calculado e exigido de acordo com o estabelecido na legislação. Assim, não está inserido no artigo 165 CTN, que trata do pagamento indevido. Nesse sentido, como bem citado pela doutora habilitação fiscal, o STJ, no RESP 203-4975, relator, ministro Herman Benjamin, expôs. O montante pago a título de substituição tributária não era indevido por ocasião da realização da operação anterior. Ao contrário, aquele valor era devido e poderia ser exigido pela administração tributária. Não se trata, portanto, de repetição de indébito nos moldes do artigo 165 do CTN, mas de mero ressarcimento. Assim, diversamente ligado ao ressarcimento em questão, não terá natureza jurídica de repetição de indébito previsto no artigo 165 CTN. Deste modo, tratando-se de hipótese não abrangida pelo pagamento indevido, previsto CTN, seção 3, capítulo 4, título 3, não cabe a aplicação do seu artigo 167, que prevê a restituição dos juros de mora e penalidades pecuniárias, e nem na súmula 523 do STJ. Quanto à alegação de possibilidade recorrente utilizar de crédito relativo ao ressarcimento da ST com incidência de juros de mora e correção monetária sobre o indébito tributário, não existe razão recorrente. O citado artigo 10, parágrafo 1º da Lei Complementar 87/96, não determina a atualização e ressarcimento em qualquer situação, mas apenas na hipótese da demora do fisco em deliberar ou pedir restituição, que eu transcrevi aqui no meu voto, o artigo 10 da Lei Complementar 87/96. O artigo 270 do regulamento prevê 3 modalidades de ressarcimento: compensação escritural, nota fiscal de ressarcimento e pedido de ressarcimento. No caso dos autos, o contribuinte exerceu seu direito de ressarcimento mediante a compensação escritural, conforme GIA, folhas 26, e livre registro de apuração, Heikims, folhas 28 a 29.
Assim, houve pedido de ressarcimento, deste modo, não há atualização prevista no artigo 10, parágrafo 1º, Lei Complementar 87/96. Ao realizar a compensação escritural, lançando os valores de ressarcimento como crédito do imposto, para abater os débitos de suas operações próprias, deve-se atender às regras aplicáveis sistemáticas da não cumulatividade do imposto, dentre as quais o parágrafo 2º, artigo 61 do regulamento, inserido no capítulo 4 da não cumulatividade do regulamento. O artigo 150, parágrafo 7 da Constituição Federal não determinou a atualização monetária dos valores de ressarcimento. Diz o seguinte: a lei poderá atribuir ao sujeito passivo da obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento do imposto ou contribuição cujo fator gerador deve ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Como exposto no item 2, voto, o ressarcimento não tem natureza de repetição de débito, uma vez que na época dos fatos o pagamento era devido e não era maior do que o devido. Observa o exposto no STJ, no agravo regimental, no agravo de instrumento, número 351/420, relator ministro Gurgel de Faria. Acrescento ainda que, segundo a jurisprudência de Soradício, os créditos escriturais, via de regra, devem ser apropriados pelo valor nominal, sem correção monetária, salvo se seu oportuno aproveitamento foi indevidamente obstado pelo fisco. No caso dos autos, o contribuinte exerceu o aproveitamento do crédito sem que o fisco tenha obstado seu direito, tanto que escolheu a modalidade de ressarcimento, dentre as quais previstas no artigo 270 do regulamento, fez o lançamento da GIA e a escrituração de vigília por ação de semestre, utilizando de imediato os valores para abater os débitos de suas operações. Adicionalmente, a súmula 3 do TIT estabelece que não é admissível a correção monetária dos laudos credores, tampouco a correção monetária dos créditos temporários de CMS. Start não ocorre a pretensão da recorrente. Não obstante a jurisprudência indicada pela recorrente, nenhuma delas tem força vinculante. Assim, no caso concreto, em que o contribuinte escolheu a modalidade de compensação escritural, realizando o creditamento do imposto, o parágrafo 2º do artigo 38, elemento 374, determina que o crédito deve ser escriturado por seu valor nominal. Assim, por todo exposto, nos itens 2 e 3 desse voto, manter o entendimento, não havendo procedimento manifestamente ilegal. Quanto à decisão invocada pela autuada a seu favor, em período diverso, mas que trata da mesma matéria, verifique que seus embargos de declaração civil foi exposto. Os embargos não comportam acolhimento, cabendo tão somente correção de ofício, de erro, de fato, constatado no que diz respeito ao índice de correção de atualização dos créditos. Isso porque os índices estabelecidos no código foram fundamentados em erro de fato, vez que se considerou o caso como hipótese de repetição de débito, quando se trata de aproveitamento de créditos escriturais. Portanto, os índices estabelecidos no código devem ser afastados. Observa-se que, diversamente pretendido, na recorrente da ação judicial, não foi reconhecido que não se trata de repetição de débito, mas sim de aproveitamento de créditos escriturais, razão pela qual a atualização monetária concedida foi afastada. Como já citado, o STJ, no agravo regimental, número 352/420, relator ministro Gurgel Faria, expôs. Acrescento ainda que, segundo a jurisprudência desse sodalício, os créditos escriturais, via de regra, devem ser aproveitados pelo valor nominal sem correção monetária, salvo se o oportuno aproveitamento foi indevidamente obstado pelo fisco. Deste modo, referida acusação não fornece escolhida a tese da recorrente. A matéria relativa a incidente de juros sob base de cálculo das multas foi bem apreciada pelo Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior, no processo da RT 12.10.33.298/2011 da Câmara Superior deste título, transcrito aqui em meu voto. Assim, os juros surgidos na inflação são incidentes desde a prática de inflação e a data da sua lavratura, regulados pelo parágrafo 9º, artigo 85, Lei 6374, que não se confunde com os juros incidentes após a sua lavratura, caso não haja regular recolhimento previsto em outro título da Lei 6374, inciso 2, artigo 96. A atualização base de cálculo da multa também foi classificada nesse título por meio da súmula 13. O artigo 52 da Lei 13457 tem um caráter vinculante das súmulas pendientes desse título, então, destaque não apoia a pretensão recorrente. Quanto às penalidades aplicadas, a matéria está pacificada na Câmara sobre esse título e adota o entendimento exposto pelo processo da RT 8, 40, 42, 462, 2014, relator Dr. Antônio Luz Pereira de Carvalho, transcrito aqui em meu voto. O artigo 92 da Lei 6374 não é aplicado no caso dos autos, uma vez que a agência do imposto, indevidamente acreditado, fator impeditivo objetivo para aplicação do benefício, a redução ou relevação das multas, conforme consta em seu caput. Nesse sentido, a Câmara sobre esse título rechaçou a possibilidade de aplicação do artigo
527A do regulamento para as infrações relativas ao crédito de imposto, como se verifica no julgamento do item 1, relativo ao crédito de imposto no processo ETC 3, 401852-2013, voto vencedor, luz do Dr. Paulo Gonçalves da Costa Júnior. Então, destaque no a pretensão recorrente. Pelo exposto, conheço e nego o provimento de recurso ordinário, é assim que eu voto. Só um momento que eu vou fazer registro do voto. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vou encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Iniciada a votação, recurso ordinário de Magazine Luiza S.A. no processo relativo a 5051252 foi conhecido e não provido. Passar para outro processo de Magazine Luiza S.A., recurso ordinário, a 5051253. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença da patrona. Esse processo é semelhante, idêntico ao anterior. Pelo em consideração as mesmas alegações, doutora Fernanda, teria algo a mais a acrescentar? Não. Gostaria de aproveitar a mesma sustentação oral. Agradeço, senhor presidente. Obrigado. Então, esse processo é idêntico ao processo anterior, só a mesma acusação fiscal, só o período é diverso, são as mesmas alegações de recurso ordinário, e meu voto é no mesmo sentido, para conhecer e negar provimento de recurso ordinário, identicamente ao processo anterior. Eu só vou fazer o registro do voto, porque praticamente é idêntico ao anterior. Muito bem, o voto está registrado, o processo está em discussão. Não havendo inscritos, vai encerrar os debates. Vou verificar o quórum de presença. Vou iniciar a votação. Encerrada a votação, recurso de Magazine Luiza, no processo do AIN 5052253, foi conhecido e não provido. Agradeço a presença da doutora Fernanda, um bom dia. Muito obrigado, bom dia a todos. Só um momento só. O sistema está um pouco lento. Passar para o processo de Philips Medical System Limitada, recurso misto. Relator doutor Eduardo Soares de Mello. Só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, doutor Eduardo, já é possível disponibilizar o voto? Perfeito. Só vou editá-lo.
Bem, registrei o voto. Eu vou ler então o relatório, para daí na sequência o patrono da autuada proceder à sustentação oral em até 15 minutos. Resumindo aqui, né, eu transcrevo a acusação fiscal e aí eu sintetizo dizendo que ela diz respeito à falta de pagamento de CMS, operações próprias, em razão de terem sido indicadas operações de exportação de mercadorias, sem, todavia, a comprovação da efetivação das mesmas, tendo em vista a expiração do prazo legal de 180 dias da saída dos referidos bens do estabelecimento da autuada. Em sede de primeira instância administrativa, o julgamento foi no sentido de dar provimento parcial, né, à defesa, ou seja, houve uma redução do débito fiscal porque se excluiu ali duas específicas notas fiscais. Como consequência, houve recurso ordinário e contrarrazões da Fazenda, assim como parecer em recurso de ofício e as contrarrazões. Já adiantando que no parecer em recurso de ofício, a representação fiscal ela concordou em relação à parte da decisão primeira instância que excluiu aquelas duas específicas notas fiscais. Claro que aqui há um detalhamento maior que pode ser feito, mas eu vou mencioná-lo na leitura do meu voto, aguardando assim a sustentação oral. Então, fique à vontade o patrono para a apresentação das suas razões. Muito bom dia, senhor presidente, senhor relator, demais julgadores, ilustre representante fiscal. Inicialmente, a parte pede o desprovimento do recurso de ofício, como bem colocado pelo doutor Eduardo, a própria representação fiscal já se manifestou pela manutenção da decisão nesse ponto. Em relação às notas fiscais remanescentes, e aqui nós separamos em duas situações, tá? Existem 6 notas fiscais que, como reconhecido na própria decisão recorrida, os respectivos produtos retornaram ao estabelecimento da empresa, mas após o prazo de 180 dias, né? O que aconteceu? Né? De fato, teve essa saída das mercadorias do estabelecimento da empresa para exportação, desculpa. Esses produtos chegaram no recinto alfandegário, né, no aeroporto, e essas mercadorias elas não foram embarcadas por considerá-las perigosas, né? Então, o que aconteceu? Né? A empresa, houve o cancelamento da DUI, né? Houve a emissão das notas de entrada dessas mercadorias no estabelecimento da autuada. No entanto, a empresa sofreu os mais variados problemas para trazer essas mercadorias fisicamente para o seu estoque. Por isso que teve esse transcurso do prazo de 180 dias. Primeiro, teve problema sistêmico de emissão de nota, depois problema de classificação fiscal perante a Receita Federal, mas fato é o seguinte, essas mercadorias permaneceram, né, acima desse prazo no recinto alfandegário, não por culpa exclusiva da autuada, mas sim por conta de diversos questões que surgiram aí no retorno dessas mercadorias para o seu estabelecimento. Mas o que nós gostaríamos de destacar, né, e que os senhores levassem em consideração na formação de convicção, é que não houve juridicamente a circulação dessa mercadoria. Né? Essa mercadoria ela não foi exportada, essa mercadoria ela não foi alienada, não houve troca de titularidade, enfim, aqui nós entendemos que, muito embora não tenha havido, né, a observância dessa formalidade prevista na legislação, o que ocorreu, né, o fato gerador do ICMS não ocorreu nessa operação, de modo que se torna indevida aí a exigência do ICMS. Né, apenas para reforçar aqui o argumento, nós trouxemos uma solução de consulta 29573 de 2024, que equipara, né, até pela semelhança dos efeitos, essa operação uma operação de assemelha uma operação de devolução. As notas fiscais remanescentes, aqui eu faço menção a 4 notas fiscais,
né, o que se comprova nos autos é que a exportação aqui se deu por meio de courrier, né? Então, juntamos a documentação, demonstrando que as informações das notas fiscais são compatíveis com as DREs, e, nesse sentido, entendemos que a prova dos autos é suficiente para comprovar a exportação dessas 4 notas fiscais remanescentes. Para finalizar, senhores, a autuada defende que o auto de infração é integralmente procedente, de modo que deve ser negado provimento ao recurso de ofício, dado provimento ao seu recurso para reformar a decisão nessa parte e cancelar integralmente o auto de infração. Agradeço a atenção, finalizo a sustentação oral e permaneço à disposição, caso seja necessário. Agradeço, doutor Renato. Doutor Eduardo. Bem, primeiro eu parabenizo o patrono, e não é fazer média, porque ele conseguiu sintetizar muito bem, né, as razões de fato e de direito, sem se alongar, trazendo exatamente o cerne do que consta do recurso ordinário. Já mencionei, então, do que se trata, né, a natureza da acusação fiscal. Eu passo a análise do recurso ordinário. No que concerne às operações mercantis representadas nas notas fiscais de saída, e aí são, como disse o patrono, 6 notas fiscais, vou mencionar aqui apenas a primeira, sempre, para a gente situar de que operações eu me refiro. Então, a primeira dessas 6 é a 369.201, né, todas emitidas com o mesmo DUI. A autuada informa a inexistência de circulação jurídica das mercadorias, circunstância imprescindível para a configuração do fato gerador do ICMS, uma vez que não houve a concretização das indicadas exportações. Aponta nas peças de defesa que as respectivas mercadorias ficaram, sob sua responsabilidade, armazenadas no aeroporto de Guarulhos até que houvesse a possibilidade de anulação das operações de saída e retorno ao seu estabelecimento. Tal fato, impossibilidade de exportação, decorrera da recusa das companhias aéreas ao embarque das mercadorias por se tratar de carga tida como perigosa. Conforme salientado pela autuada, inclusive com a apresentação de informações às folhas 1425 e 1426 do processo, abre aspas, a recusa do embarque por parte da companhia aérea se deu em 17 de agosto de 21, a respectiva DUI número, aí trago o número, foi cancelada em 19 de outubro do mesmo ano, folhas tais, o que comprova o efetivo desfazimento das operações de exportação, motivo pelo qual não ocorreu a sua averbação, fecha aspas, digo. Anote-se que problemas dessa natureza, assim como aqueles oriundos de modificações do sistema harmonizado pela Receita Federal do Brasil, extinção e substituição de códigos NCMs indicados nas notas de saída, e que igualmente dificultaram a emissão das notas de entrada no prazo legal, foram devidamente informados à Receita Federal do Brasil, folhas tais. E aí eu menciono ainda, transcrevo aqui parte do que foi dito pela autuada nesse sentido. Esclarece, a autuada, que a circunstância foi alheia à sua vontade, porque decorreu de problemas sistêmicos que impediam a emissão das correspondentes notas fiscais de entrada, dever instrumental condicionante para o retorno das mercadorias à autuada, e que posteriormente houve o cancelamento das operações do retorno das mercadorias ao seu estabelecimento, acobertadas mediante emissão de notas de entrada em abril e maio de 2020, 2, folhas 1308 a 1321, não obstante ultrapassado o prazo legal de 180 dias para tanto, prazo para exportação sem recolhimento do imposto estadual. Para que não remaneçam dúvidas, as aludidas notas fiscais de saída, aí são aquelas 6, né? Lembrando, a primeira é a 369.201, foram seguidas da emissão das correlatas notas fiscais de entrada. Aqui, então, também, obviamente, são 6. A primeira delas é a 349.938. Documentos estes mencionando as correspondentes notas fiscais de saída emitidas anteriormente. Observa a comprovação no processo do retorno das mercadorias em apreço ao estabelecimento da autuada, representadas anteriormente nas notas fiscais de saída 369.201 e as outras 5, com cancelamento das outrora indicadas operações de exportação, ou se preferir, com a anulação das anteriores operações de saída,
através do devido respaldo documental. Aí eu repito, né, as notas de entrada 349, 938 e as outras 5. O expediente adotado pela autuada é legítimo porquanto consubstancia autêntico cumprimento de dever instrumental, emissão de notas fiscais de entrada de mercadorias em seu estabelecimento para autorizar legalmente a anulação das operações de saída. Regularizada essa situação, mediante anulação dos efeitos das operações anteriores de saída e verificada de forma inconteste, até porque o autor do feito e a Fazenda Pública do Estado de São Paulo não se insurgem no processo, ou seja, verificada de forma inconteste a inexistência de transferência de titularidade das mercadorias a terceiros, nota marcante da materialidade do ICMS, não há como ser exigido o imposto estadual em comento na forma pretendida nesta autuação fiscal. Não se cogita da singela compreensão, entre aspas, compreensão, de que o interregno superior a 180 dias entre a emissão das notas de saída e a emissão das notas de entrada, com retorno ao estabelecimento da autuada, seria elemento fático suficiente para a exigência fazendária. Isso porque não se demonstra e, sequer se alega no auto lavrado, ocorrência de mutação patrimonial envolvendo as mercadorias descritas nas mencionadas notas fiscais. Significa dizer que o simples fato físico saída, entre aspas, saída, das mercadorias, em contraposição à circulação jurídica das mesmas, é incontroverso na presente demanda e jamais poderia incorrer em exigência do ICMS, sob pena de desvirtuamento da regra matriz de incidência tributária do imposto estadual em comento. O comprovante das despesas incorridas com a armazenagem no aeroporto das mercadorias não exportadas, folhas 1326, o comprovante de permanência do lote de carga no aeroporto, folhas tais, além das referidas notas fiscais de entrada, do CTE, também menciona as folhas, e o DACT, evidenciam o retorno das mercadorias antes endereçadas à exportação ao estabelecimento da autuada sem qualquer implicação fiscal, entenda-se cobrança de tributo. Por essas razões, tenho para mim que, diante do singelo descumprimento de dever instrumental em face de sua extemporaneidade, emissão de notas de entrada em prazo superior a 180 dias, como reza a legislação pertinente, caberia ao autor do feito a constituição de crédito tributário, lançamento de ofício, decorrente de aplicação de penalidade com esteio em acusação fiscal de natureza distinta. No meu sentido, não se vislumbra, portanto, a autuação fiscal por inadimplência do ICMS. Diante da documentação e das informações prestadas pela autuada, não vejo como se presumir a realização de operação interna, nos termos do parágrafo 3º do artigo 23 da Lei 6374 de 89, com a decorrente cobrança do imposto estadual. Reitere-se, no caso vertente, a demonstração documental do retorno das mercadorias ao estabelecimento da autuada, circunstância fático-jurídica não rechaçada no processo. Não merece guarida a afirmação da Fazenda Pública do Estado de São Paulo de que, abre aspas, item 31, quanto à emissão a destempo e à inexistência do fato gerador, a emissão extemporânea não desconfigura o fato gerador da obrigação tributária, que se consuma com a emissão das notas fiscais de saída, fecha aspas. Diferente da tavênia do que apregou a autoridade fazendária, a configuração do fato gerador do ICMS demanda circulação jurídica de mercadoria, entre aspas, operação e negócio jurídico, não sendo admissível tributação por mero descumprimento de dever instrumental, emissão de documentação fiscal após prazo disposto em lei. Da mesma forma, ilegítima a cobrança de ICMS nos moldes do artigo 445, parágrafo 2º, item 1 do regulamento do ICMS, atinente às operações mercantis representadas nas notas fiscais de saída, e aqui são aquelas outras 4 notas fiscais mencionadas pelo patrono da autuada, e aqui eu apenas menciono para ser mais objetivo a primeira, que é a de número 16281, tendo em vista, né, a ilegitimidade da cobrança de ICMS, tendo em vista a realização das exportações por remessa expressa via courrier. Afinal, dessume do conjunto probatório trazido ao processo pela autuada que os produtos apontados nas notas fiscais de saída
16281, além das outras 3, são aqueles informados nas correspondentes declarações de remessa de exportação, as DRS, haja vista identidade de descrição, código NCM, peso e quantidade, além, como destaca a autuada, da proximidade das datas de emissão dos referidos documentos. A esse respeito, a defesa de folhas acentua, com demonstração e elementos documentais, que as exportações, abre aspas, aí o item 72 do recurso ordinário, foram realizados por meio de carga courrier, que são encomendas expressas internacionais realizadas por empresas especializadas e habilitadas pela Receita Federal do Brasil. Assim, as mercadorias em questão foram remetidas ao exterior, acompanhadas das DRS registradas pelas respectivas empresas de courrier, tendo sido comprovado o respectivo transporte pelas etiquetas invoice, aí o número de folhas do processo, fecha aspas. Como se não bastasse, relaciona, obviamente autuada, a nota fiscal 16281, aí eu trago informação dela, da DRE, da respectiva etiqueta, com números dos processos, para demonstrar a proximidade das datas de emissão dos documentos, ilustrando o referido observação com a reprodução e imagem da referida nota fiscal de entrada e do comprovante de exportação remessa expressa, além da etiqueta, folhas tais. Procede a cotejo semelhante para demonstrar a concretização das operações de exportação no que diz respeito à nota fiscal número 381278. E aí também é mencionado aqui o número e as folhas em que está a DRE, comprovando a identidade de remetente, destinatário, descrição de produtos e quantidades, reproduzindo a imagem da nota fiscal e do comprovante de exportação DRE da FedEx. E, da mesma forma, eu vou simplificar, a autuada faz esse cotejo, né, envolvendo a nota fiscal 382285, demonstrando também a identidade de vários elementos que indicam que tratam-se dos mesmos produtos, e faz o mesmo em relação à nota fiscal 381749, também mostrando essa identidade de vários elementos. Né? Nesse caso, também reproduz imagem invoice e informação relativa à caixa de transporte, as dimensões para mostrar que envolvem o mesmo tamanho. Destarte, restaram comprovadas as exportações das mercadorias descritas nas notas fiscais de saída 16281, 381278, 382285 e 381749. Tecidas essas considerações, conheço e dou provimento ao recurso ordinário. Procedo ao exame do recurso de ofício. Não merece reparo a decisão recorrida na parte em que reconheceu o retorno das mercadorias escritas nas notas 340.167 e 376.672. Aí eu menciono as folhas dos autos, no prazo legal de 180 dias da data da saída das mesmas do estabelecimento da autuada. No mesmo raciocínio, o parecer número tal, folhas tais, da representação fiscal, reconhece o não provimento do recurso de ofício, com a manutenção desse ponto da decisão recorrida, a saber, aí eu reproduzo aqui os itens 22, 23, 24 e 28, né, das contrarrazões do parecer em recurso de ofício, em que a autoridade fazendária propugna pelo não provimento do mesmo. Digo, de fato, dessume do conjunto probatório o retorno das mercadorias contidas nas mencionadas operações mercantis ao estabelecimento da autuada dentro do prazo legal de 180 dias da data da saída, anteriormente, do mesmo estabelecimento. A autuada é clara em sua peça recursal quanto aos exatos momentos de emissão das notas fiscais de saída, respectivos documentos fiscais de entrada e conhecimento do transporte eletrônico, CTE. Se precisar eu leio, mas aqui eu reproduzo os itens 10, 11 e 12 das contrarrazões ao recurso de ofício, em que a autuada ela faz essa comparação de datas. Feitas as aludidas ponderações, conheço e nego o provimento ao recurso de ofício. Em virtude do teor do presente voto e que reconheceu o desacerto do trabalho fiscal, constato a prescindibilidade das demais questões trazidas ao processo, atinentes ao A1. Existência de saldo credor acumulado de CMS em favor da autuada, a atualização do valor
básico da penalidade aplicada antes da constituição do crédito tributário, lavratura do auto de infração, e caráter confiscatório da multa imposta. Em face do exposto, 1. Conheço do provimento ao recurso ordinário, e 2. Conheço e nego o provimento ao recurso de ofício, cancelando o auto de infração lavrado, em virtude da insubsistência da acusação fiscal nele contida. É assim como voto, presidente. Aliás, só fazer uma observação, eu acho que, desculpe interrompê-lo, presidente, eu acho que ficou claro que, pelo menos na minha análise do processo, que há aí uma mera presunção de realização de operação interna, até porque em nenhum momento eu verifico, pela parte litigante contrária, pela decisão de primeira instância, qualquer alegação, né, e muito menos comprovação de que houve aí uma transferência de titularidade, ou seja, não há qualquer prova de que houve circulação jurídica que teria que pagar o ICMS. Então, no meu sentido, a acusação fiscal não pode consistir na cobrança do imposto estadual, né? É claro que houve aí dificuldades da autuada, né, não só para exportar determinadas mercadorias, como depois para emitir a nota fiscal de entrada no prazo de 180 dias. É óbvio que o fisco não tem nada a ver com isso, é um problema da autuada, mas a consequente autuação fiscal, e deveria haver, deveria ser de outra natureza, né? Um descumprimento aí de dever instrumental, não cobrança do imposto, né? Não se pode cobrar um imposto se não houve essa mutação patrimonial. Então, foi assim que eu votei, presidente. Agradeço, doutor Eduardo. O processo está em discussão. Eu vou, doutor Eduardo, pedir licença ao doutor Eduardo, vou solicitar vistas. Tem um ponto do entendimento do doutor Eduardo que eu discordo, só que para elaborar melhor o voto, vou solicitar vistas. Muito bem, vistas concedidas para mim. Doutor Renato, agradeço a presença, o processo retornar oportunamente. Eu que agradeço a atenção. Bom dia, bom trabalho a todos. Bom dia, obrigado. Nosso processo Cervejaria Kaiser Brasil Limitada, recurso ordinário. Relator Dr. Carlos Henrique, só um momento que eu vou fazer o registro da presença do patrono. Muito bem, doutor Carlos, nos apresenta os autos. Obrigado, presidente. Bom dia a todos novamente. Presidente, o auto é composto de 5 infrações. Das 5 infrações, a empresa autuada entenderia como efetivamente devida o valor constante nos itens 1, 2 e 5. E ficou somente as infrações dos itens 3 e 4, da qual eu vou mencionar aqui. O item 3 deixou de solicitar cancelamento de 51 notas fiscais eletrônicas, no valor de tanto. A infração foi constatada por meio das respostas às notificações JC Kaiser, em que o autuado informa que as operações de saída constantes nas notas fiscais eletrônicas descritas no demonstrativo de 3.1 não se efetivaram, razão pela qual as notas fiscais eletrônicas deveriam ter sido canceladas. Aqui, como se espera, o contribuinte emitiu notas fiscais eletrônicas antes do momento da saída das mercadorias. Porém, por motivos subvenientes, as saídas não se concretizaram.
Como esta circunstância era desconhecida no momento da emissão, restou então ao contribuinte a providência de efetuar o cancelamento subsequente das notas fiscais eletrônicas. Todavia, em vez de promover o cancelamento das notas fiscais eletrônicas, cujas operações de saída não se concretizaram, o contribuinte emitiu posteriormente, de forma indevida, as notas fiscais eletrônicas de entrada descritas no demonstrativo 3.2, com o intuito de anular as operações anteriores de saídas não realizadas, procedimento que este também consta como objeto de infração neste auto de infração. Assinale-se que a consultoria tributária, órgão competente da Secretaria da Fazenda e Planejamento, para exarar a correta interpretação e aplicação da legislação tributária estadual, nos termos do artigo 512 do RICMS, manifestou-se, entre outras respostas, no mesmo sentido por meio das respostas consultas tributárias 1753/2018 e 23.129/2021, reproduzidos no anexo 3.2, que é vedada a emissão de uma nota fiscal com a finalidade de anular os efeitos de uma nota fiscal anterior, quando a operação anterior de entrada ou saída não tenha se concretizado. Isto é, a emissão de nota fiscal de entrada não tem um condão de anular ou cancelar uma nota fiscal de saída anteriormente emitida, sobretudo quando a operação nem sequer se realizou. Isso porque o artigo 204 do RICMS veda a emissão de nota fiscal que não corresponda a de uma efetiva saída ou entrada de mercadoria ou de uma efetiva prestação de serviço, exceto nas hipóteses expressamente previstas na legislação do imposto de produtos industrializados ou do imposto de circulação de mercadorias e de prestação de serviço. Logo, como não ocorreu a circulação das mercadorias, o contribuinte deveria ter cancelado o documento fiscal ou solicitado seu cancelamento da Secretaria da Fazenda, ainda que extemporaneamente, nos termos da decisão CAT, da decisão normativa 5/2009, combinado com o artigo 18 da portaria CAT 62/2008, cujo procedimento de cancelamento de nota fiscal encontra-se descrito no portal da Secretaria da Fazenda. O item 4, também a infração, emitiu notas fiscais eletrônicas de entrada no valor de tanto, que não corresponde a uma efetiva entrada de mercadoria, conforme períodos e valores do demonstrativo 4.1, segundo provas que se encontram no anexo 4 deste auto de infração. As notas fiscais eletrônicas de entrada descritas no demonstrativo 4.1, emitidas com destaque do CMS relativas a operações próprias com retenção do imposto por substituição tributária referente às operações subsequentes de ICMS-T e o adicional do Fundo de Combate à Erradicação à Pobreza, FCOP-ST, que totalizaram o montante do imposto de então, foram escrituradas na escrituração fiscal EFD. A infração foi constatada por meio de respostas às notificações da JK e tal, que, autuada em forma que as notas fiscais eletrônicas de entrada descritas no demonstrativo 4.1 foram emitidas com o intuito de anular as operações de saída consignadas em notas fiscais eletrônicas, emitidas anteriormente, que se encontram descritas no demonstrativo 4.2, cuja saída não se concretizou e que deveriam ter sido objeto de cancelamento, ainda que extemporâneo, razão pela qual a infração consta também neste auto de infração, presidente. A empresa atuária entendeu, como já falei, quanto ao item 3 não apresentou defesa, houve conversão de julgamento de diligência, folha 54.184 a 54.92, para que o núcleo fiscal de cobrança da Delegacia Tributária de Taubaté procedesse o exame de recolhimento efetuado, informando se o valor foi suficiente para a quitação do respectivo débito, conforme o artigo 88 da 3457. Em resposta da diligência do núcleo de cobrança da Delegacia Regional Tributária de Taubaté, o item 3 informou que os itens 1, 2 e 5 foram liquidados, não havendo saldo residual, e a representação fiscal entendeu como cumprida a diligência, determinando retorno à autoridade julgadora para as providências. A decisão de primeira instância julgou procedente a parte remanescente do auto de infração. A empresa apresentou o recurso ordinário, a representação pugnou pelo não provimento, vieram conclusos, e esse é o relatório, presidente. Agradeço, doutor Carlos Henrique. Doutor Luiz Paulo, fique à vontade para realizar a sustentação oral. Muito obrigado. Bom dia, senhor presidente, ilustríssimo senhor relator e demais presentes dessa turma julgadora. Vou ser breve aqui, né, até porque está muito bem relatado o processo, a autuação, e gostaria só apenas de reiterar que
os pontos trazidos pela recorrente, no sentido de que, apesar das incorreções instrumentais incorridas nessas operações, né, 51 notas fiscais elencadas na autuação, o fato é que a cobrança de imposto ela deve sempre observar a ser maior próxima da realidade possível, né, dentro do contexto da verdade material, e conforme reiteradamente demonstrado aqui, o fato é que as operações autuadas elas jamais se concretizaram, né, jamais houve circulação de mercadoria, jamais houve a transferência, a circulação jurídica, a transferência de titularidade dessas mercadorias referente a essas notas fiscais, fato que impede, né, a incidência do ICMS pela sua mitigação do seu fato gerador em relação ao item 3. Nós gostaríamos de bater neste ponto, de modo que se deve haver uma cobrança pela incorreção da autuada, da recorrente, pela aplicação das multas previstas nas leis pela incorreção da obrigação acessória, mas jamais a cobrança de imposto, né, uma vez que não ocorreu aqui a circulação jurídica dessas mercadorias. E em relação ao item 4, gostaríamos aqui de reiterar a questão do percentual da multa punitiva ali observado, né, que é mais de 150% do valor imposto exigido, o que afronta o posicionamento, né, já adotado pelo Supremo Tribunal Federal na cobrança de multas acima do percentual de 100% do imposto, que inclusive é o entendimento também do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo. São apenas esses pontos que a recorrente gostaria de recolocar aqui a discussão perante os senhores julgadores, de modo que requer, ao final, o provimento das suas razões recursais. Agradeço ao doutor Luiz Paulo, doutor Carlos. Doutor Luiz Paulo, muito obrigado pela objetividade. Vamos lá. Quanto ao item 3, não prospera a alegação da recorrente de que a ausência do cancelamento dos documentos fiscais relativos às operações de saída não concretizadas não acarreta prejuízo ao fisco. A omissão compromete o controle fiscal das operações e implica descumprimento dos deveres instrumentais, que dificulta o acompanhamento do movimento das operações e do correto recolhimento do imposto devido, tanto pela recorrente quanto pelos destinatários dos documentos. Por essa razão, há previsão legal para a imposição da penalidade à conduta verificada. Além disso, o descumprimento de obrigações acessórias demanda a atuação da fiscalização gerando custo ao Estado e consequente prejuízo, inverso, a qual eu transcrevo a portaria CAT 16208, artigo 18. O contribuinte emitente deverá solicitar cancelamento de nota fiscal mediante pedido de cancelamento de nota fiscal transmitido à Secretaria da Fazenda quando observadas as demais disposições de legislação pertinente cumulativamente. E item A, que não tenha ocorrido a circulação de mercadoria ou prestação de serviço, e também a Lei 6.374/89, da qual o artigo 85, da qual eu transcrevo. O descumprimento das obrigações principais acessórias instituídas pela legislação de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transportes estaduais e intermunicipal e de comunicação ficam sujeitos a penalidades. O item 1, falta de solicitação de cancelamento do documento fiscal eletrônico quando exigido pela legislação ou solicitação de cancelamento desses documentos após o transcurso do prazo regulamentar. Multa equivalente a 10% do valor de operações ou prestações constantes do documento nunca inferior a 15 OFESP por documento impresso. No caso de solicitação após o transcurso de prazo regulamentar, a multa é equivalente a 1% do valor de operações ou prestação constante do documento nunca inferior a 6 OFESP por documento impresso. Desta forma, a permanência ativa nos sistemas fiscais das notas fiscais em relação às operações não concretizadas, sem o devido cancelamento, configura infração à legislação tributária. Tal conduta compromete a fidedignidade da escrituração fiscal, prejudica o controle do fisco e impede o adequado lançamento de tributo. Assim, a omissão ou cancelamento dos documentos fiscais não utilizados representa descumprimento de obrigação acessória legalmente imposta, sujeita à penalidade correspondente, independente da ocorrência de prejuízo financeiro imediato ao erário. Em relação ao item 4, restou comprovado que as notas fiscais foram emitidas sem efetiva entrada de mercadoria com o único propósito de regularizar documentos de saída previamente emitidos e não cancelados, item 3 do auto. Tal conduta infringe o artigo 204 do RICMS, que veda a emissão de documento fiscal que não corresponda a uma efetiva operação, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação, conforme
a transcrição a seguir, da qual transcrevo. O artigo 204. Não há que se falar, portanto, em nulidade por suposta ausência de fundamentação legal para a cobrança do imposto, visto que a auto-infração foi lavrada em conformidade com o artigo, de acordo com o artigo 142 do CTN, no qual estabelece os elementos que devem compor o lançamento tributário em verbis, da qual eu transcrevo. Compete privativamente à autoridade administrativa construir o crédito tributário para o lançamento, assim entendido, o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência para o gerador, determinar a matéria tributária, calcular o montante de tributo, identificar os sujeitos passivos e propor se for o caso, a aplicação da penalidade cabível. Exposto à infração descrita no item 4, foi devidamente comprovada a razão pela qual deve ser mantida. Quanto à alegação da violação do princípio do não confisco, essa não merece prosperar. A competência desse Tribunal de Impostos, desse Tribunal Administrativo, limita a aplicação da legislação vigente, sendo-lhe vedado afastar a norma legal sobre alegação de inconstitucionalidade, salvo nas hipóteses previstas no artigo 28 da 13.457, da qual eu transcrevo também. Considerando que o agente fiscal atuou nos termos da legislação vigente, entende-se que esta vincula tanto o fisco quanto o órgão de julgamento, em respeito ao princípio da legalidade. Assim, não se configura as ofensas aos princípios constitucionais apontados pela recorrente. A multa aplicada constitui penalidade pelo descumprimento da obrigação tributária, principal ou acessória, e tem um caráter punitivo e coercitivo, destinado a estimular a prática das infrações. No presente caso, está corretamente aplicadas as condutas constadas nos autos. Antes exposto, com êxito do recurso ordinário, nego-lhe provimento, mantendo a íntegra a decisão proferida em sede de julgamento, que confirmou os itens 3 e 4 remanescentes do auto de infração. É assim como eu voto, presidente. Agradeço ao Dr. Carlos Henrique. Pedir apenas para fazer o registro do voto. Já está registrado, presidente. Obrigado. O processo está em discussão. Presidente, eu gostaria de solicitar a vista do processo. Tudo bem. Então, vistas concedidas ao Dr. Eduardo Soares de Mello, agradeço a presença do Dr. Luiz Paulo, o processo é retornado oportunamente. Obrigado, um bom dia, uma boa semana, senhores. Bom dia. Muito bem, com isso encerramos o processo de hoje. Então, podemos encerrar a sessão de julgamento da primeira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, no dia 3 de maio de 2025. Agradeço a presença de todos e pedir para o Dr. Luiz Felipe encerrar a gravação.